Olá, sétimo ano. A nossa aula de hoje será sobre África, tá? Nossa primeira aula após o simulado de vocês. Então, prestem bastante atenção e quando terminar aqui, já vão dar uma lida lá no conteúdo do livro, que é o capítulo 2 do módulo 1 de vocês. É aquele capítulo logo após o capítulo de grandes navegações, certo? Vamos lá. Então, o nosso tema são reinos e impérios africanos. Antes, nós estávamos estudando qual assunto? As grandes navegações. E por que daquele assunto a gente já pula para estudar a África? Porque grandes navegações se relaciona também com a África. Lembra? Quando nós estudamos a rota de navegação que Portugal usou para chegar nas Índias? Qual foi a rota que Portugal usou para chegar nas Índias? Não foi contornando a África? Pois é. Então, enquanto Portugal fazia essas viagens pela costa da África até chegar nas Índias, Portugal foi entrando em contato com a cultura e com as sociedades africanas. E é por isso que nós vamos falar sobre a África hoje. Nós vamos conhecer alguns desses reinos e impérios que Portugal teve contato nessa época das grandes navegações e também alguns reinos e impérios mais antigos da África. Tá? A África ela é muito importante também para nós brasileiros, por quê? Porque parte da nossa cultura também tem a ver com a África, já que vários africanos vieram para cá, para o Brasil, como escravizados. Então, vamos lá. A África, a primeira coisa que a gente deve saber é que ela é um continente formado por vários países, tá? E que ao longo de sua história ela teve diversos tipos de sociedades. Teve reinos, teve impérios, teve aldeias, teve povos nômades que se mudavam de um local para o outro, teve povos sedentários que viviam sempre no mesmo lugar, teve um império dominando o outro, que depois foi dominado por outro império. Então, o continente africano ele é um continente igual a qualquer outro, que passou por várias transformações ao longo dos séculos, certo? Lembrando que no nosso mundo nós temos 5 continentes: América, Europa, África, Ásia e Oceania, tá? O nosso tema de hoje é África. Antes, no capítulo anterior, nós estávamos estudando o quê? Europa e a chegada dos europeus na América. Lembra disso? Pois é. Sociedades africanas. As sociedades africanas, elas poderiam ser de 2 tipos: sociedades matriarcais e sociedades patriarcais. O que são as sociedades matriarcais? São aquelas sociedades que são administradas por mulheres, que têm mulheres nos cargos de poder. E sociedades patriarcais são aquelas que são administradas por homens, que têm homens nos cargos de poder. Comércio. Para a África, o comércio era muito importante. Na África tinham várias rotas comerciais, vários caminhos comerciais que existem até hoje e foram importantes ao longo de toda a história da África. Por esse caminho, a África exportava para outros lugares ferro, o marfim, que é extraído do elefante, o ouro, que tinha bastante em algumas regiões da África, e escravos, tá bom? Religiões da África. A África é um continente muito grande, então é claro que ela vai ter diversas religiões. Tinham as religiões próprias da África, que são as religiões tradicionais, que a gente chama, que são religiões que levam em consideração os elementos da natureza, o sol, a lua, parecido com as religiões indígenas, tá? Agora tinha também outras 2 religiões. O cristianismo, que ele chegou na África logo depois do nascimento de Cristo. Lembra que Cristo nasceu ali naquela região do Oriente Médio, tá? E aí o Oriente Médio ele é perto da África. Então saíram pessoas ali do Oriente Médio que foram espalhar a palavra de Deus, a palavra de Cristo pelo mundo. E uma parte dessas pessoas foi para a África. Então ali no século I depois de Cristo, logo depois que Cristo morreu, chegou o cristianismo na África. Outra religião que chegou na África um pouco depois do cristianismo foi o islamismo. Lembra que no primeiro capítulo nós estudamos que a Península Ibérica era em parte dominada pelos muçulmanos? Lembra que nós estudamos isso? Lá na formação de Portugal e a formação da Espanha, que eu falei para vocês meninos, aqui na Península Ibérica tinha o reino de Castela, reino de Leão, reino de Aragão, e embaixo tinha o reino dos muçulmanos. Lembra disso? Pois é. Esses muçulmanos, eles estavam ali na Península Ibérica, mas eles também estavam no norte da África. Eles saíram do seu local de origem, ali da Ásia, tá? Ali da região do Oriente,
e eles se espalharam para alguns lugares do mundo, ali por volta do século VIII, século VII, tá? Então, eles saíram de lá e se espalharam pelo mundo, dominando algumas áreas, como a Península Ibérica, naquela parte lá de Portugal e Espanha, como o norte da África também. Então, nós temos 3 tipos de religião na África. Religiões tradicionais da África, que são essas que levam em consideração os elementos da natureza. O cristianismo, que é a religião de Cristo, a nossa religião, né? Quem é católico. E o islamismo, que é a religião dos muçulmanos, tá bom? Então, é isso, meus amores. A aula de hoje foi só pra gente ter um pouquinho de ideia sobre o que é a África e sobre a importância dela pra gente. Nas próximas aulas, nós vamos aprender sobre alguns reinos africanos que foram importantes para a história desse continente, tá? Beijo, até a próxima.